Bom dia, amigos! Mais uma vez aqui do Sofazão do Professor Belei. Hoje é domingo, dia 9 de agosto de 2020. Vamos só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo. Dia 9 de agosto do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2020. Uma ótima notícia para os americanos. Donald Trump deu mais um reforço na economia. Assinou ontem um pacotaço de ajuda econômica para os desempregados e também para empresas, por conta, claro, da crise econômica gerada pelo coronavírus. Já vamos falar disso. Antes quero mandar uns abraços aqui que me foram pedidos. Por exemplo, o Homem do Bolo pediu um abraço. Ele mora no Acre, ele é acreano. Diz que acompanha o canal já há algum tempo e pede que eu mande um abraço para os amigos acreanos que também acompanham o canal. O Marcos Martinelli de Almeida Fonseca pediu um abraço. Ele pediu um abraço para ele e para a esposa. Diz que são nossos fãs. Então, um abraço ao Marcos Martinelli de Almeida Fonseca e sua esposa. Um abraço à família Martinelli de Almeida Fonseca. O Alberto Francisco Filippini também pediu um abraço. Professor, moro em Chapecó, Santa Catarina, 80 quilômetros de Concórdia. Manda um abraço para nós. Um grande abraço, Chapecó. Grande abraço, Alberto Francisco Filippini. Terra do Peru. Chapecó, pelo menos, foi a terra do Peru. Bem pertinho da cidade onde eu nasci, Chapecó, Santa Catarina. Um abraço a todos aí. E o amigo Everton de Souza também me pediu um abraço. Eu acho que eu já mandei um abraço para o Everton de Souza. Muito bem, é isso aí, amigos chapecoenses e de todo o Brasil. O presidente Donald Trump tem recebido várias críticas em relação à sua política externa. No âmbito geopolítico, Donald Trump deixou aqui e ali algumas pontas abertas, é bem verdade. Deixou a desejar uma ação firme em relação ao Irã, pelo menos é o que pensa a Arábia Saudita, depois que o Irã primeiro abateu um drone norte-americano, causou danos a petroleiros estrangeiros que passavam pelo Golfo Pérsico, e atacou as duas maiores refinarias da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, na época, isso foi no final do ano passado, queria que o presidente Donald Trump autorizasse um ataque do reino ao Irã. Claro, em conjunto com aviões, com os caças norte-americanos, e Donald Trump se negou. Proibiu, ou melhor, desincentivou a Arábia Saudita a atacar o Irã, dizendo que os Estados Unidos tinham uma política de longo prazo para acabar com as hostilidades. Bem, a Arábia Saudita não ficou satisfeita e hoje sabemos que ela assinou um acordo de cooperação com a China numa área muito sensível, que é a área militar, a área de segurança. A China fará na Arábia Saudita, construirá com sua tecnologia um reator nuclear na Arábia Saudita. Claro que será uma planta nuclear. E isso mostra que a Arábia Saudita resolveu sim dar o troco em Donald Trump por não ter sido atendida quando foi atacada pelo Irã nas suas duas refinarias. Bem, críticas internacionais à parte, o fato é que internamente Donald Trump sabe o que faz em termos econômicos. Ele consegue sim, está conseguindo sim segurar a economia norte-americana, enquanto a economia da zona do euro, por exemplo, tem despencado e muito em todos os países da zona do euro. Alemanha, Itália, França, Espanha, todos esses países amargaram muito mais prejuízo que os Estados Unidos. Isso porque a zona do euro, isso levando em consideração que a zona do euro tem
um forte mecanismo de assistência social. Não quer dizer que tenha sido esse o motivo da sua queda econômica, claro que não. Porque os Estados Unidos também têm e têm conseguido manter a sua economia a níveis negativos, porém aceitáveis. Ontem, disse o Infobae, o presidente Donald Trump assinou, portanto, um pacotaço para dar mais assistência econômica aos desempregados. O presidente Donald Trump anunciou da Casa Branca várias ordens executivas de ajuda econômica em resposta à crise do coronavírus. Os republicanos e os democratas tentaram entrar num acordo em relação a esse pacotaço e Trump não conseguiram chegar a acordo nenhum. Trump, no entanto, com sua caneta fez com que o tempo andasse. Ele disse: estamos fartos dessa discussão entre republicanos e democratas para chegarem num acordo. Estamos fartos e vamos salvar empregos dos americanos e fornecer mais ajuda aos trabalhadores. Ele disse também: este é o dinheiro que os trabalhadores americanos precisavam, é o dinheiro que querem. Isso lhes dará o incentivo a voltarem ao trabalho. Ele está falando de uma ajuda de $400 por semana para os desempregados e também uma suspensão de impostos sobre a folha de pagamento e uma extensão da moratória sobre despejos, entre outras coisas. Bem, aqui vem a grande discussão. Trump está fazendo o certo em colocar dinheiro na praça, ou melhor, colocar dinheiro no bolso do desempregado? Em relação à economia norte-americana, pode-se dizer que existe sim uma grande polêmica. A esquerda, por exemplo, costuma dizer sempre, ou repetir sempre, a velha cantilena: uma hora a economia americana arrebenta, a dívida é muito alta, é muito dólar na praça. Por outro lado, vejam, até gente da esquerda tem que admitir hoje que esta forma de segurar a economia, essa forma adotada por Donald Trump, tem surtido um efeito muito melhor do que o que acontece na Ásia, por exemplo, no Japão, por exemplo, mas sobretudo na zona do euro. Uma matéria assinada por Daniel Lacalle na esquerdíssima Eurasia Review diz exatamente isso: dá crédito a quem tem crédito, ou seja, acaba elogiando Donald Trump, a política econômica americana de Donald Trump, por conta daquilo que todo mundo acha inegável, considera inegável: a frieza dos números. A matéria começa dizendo que isso é uma matéria do dia 7 de agosto. A matéria dizia que os Estados Unidos estão mostrando resiliência e força em comparação com outras economias líderes em todo o mundo. O impacto da crise de paralisação forçada, de 19%, é menor nos Estados Unidos do que no Japão, Alemanha e França, ou é menor também do que a média geral dos países do euro, da área do euro. A recuperação também é mais forte e mais sustentável nos Estados Unidos. Isso significa que o impacto econômico nos Estados Unidos é bem menor e será menor. A recessão é severa. A recessão é severa não só nos Estados Unidos, ela é severa em todo o mundo, por conta do impacto do desemprego, por conta do coronavírus, evidentemente. Porém, nos Estados Unidos, este impacto tem sido menor, e aqui vem a frieza dos números. A matéria diz que o PIB do segundo trimestre foi muito melhor nos Estados Unidos do que na zona do euro. Nos Estados Unidos, o PIB ficou negativo, claro, ficou menos 9,5% negativo na média
do segundo trimestre. Ficou em menos 9,5%. É alto? É. Acontece que a zona do euro ficou em menos 12,1%. Em relação a outros países, a matéria diz o seguinte: essa comparação é importante porque a maioria dos economistas convencionais acredita que gastos mais altos do governo e do setor público ajudam a compensar o golpe de uma recessão. Nos Estados Unidos, a queda trimestral do PIB, que foi de 9,5%, é menos 9,5%, é pequena quando comparada com a da Alemanha, que foi de menos 10,1%. Da França foi menos 13,8%. A Itália foi menos 12,4% e a Espanha, pasmem, menos 18,5%. A média da União Europeia foi de menos 11,9%. Precisamos fazer aqui a nossa primeira baldeação, um minutinho. Muito bem, baldeação dominical realizada. Em relação à zona do euro, em relação à média, como disse, da zona do euro, a queda foi de menos 11,9%. Bem, isso pode ser também medido pelo valor anual trimestral. Quando o valor anual trimestral é comparado, a queda dos Estados Unidos é de menos 32,9%, o que é gigantesca, claro. Mas, com essa mesma medida, nós vemos que a média da Alemanha, por exemplo, foi de menos 40%. A da Espanha foi de menos 55%. Isso comparado com os 32,9% nos Estados Unidos. Isso quer dizer, evidentemente, que os Estados Unidos têm uma política correta para segurar a economia. Incentivando, por exemplo, dando linhas de crédito a empresas, diminuindo impostos, mas, sobretudo, colocando dinheiro na mão do desempregado que deverá recuperar o seu emprego em breve. Isso tem, esse assistencialismo, por assim dizer, tem refletido sim numa queda menor no desemprego nos Estados Unidos. Quando nós falamos do PIB, a diferença dos Estados Unidos para a zona do euro é grande, mas quando se fala em desemprego também. Uma matéria assinada por Dan Baker, também do Eurasia Review, disse que o relatório de empregos de julho mostrou mostrou que a economia americana adicionou 1.761.000 novos empregos ou empregos recuperados em julho. Isso seguiu-se a 2,7 milhões em maio e 4,7 milhões em junho, deixando a economia com menos 12.881.000 desempregos em relação ao mês de fevereiro. A taxa ainda é muito grande. Em relação a fevereiro, por exemplo, a taxa de desemprego era muito pequena, chegou a 2%, algo mais ou menos em torno de 2,5%, e hoje a taxa é de 10,2%. No entanto, no mês passado, a taxa de desemprego chegou a 11,1%, sinal de que a política de Donald Trump está diminuindo este número na medida do possível. Bem, é claro que tudo isso mostra que há sim uma forte preocupação dos Estados Unidos em manter a economia de pé,
coisa que não está sendo feita com muito êxito em outros lugares do mundo, como por exemplo na zona do euro. Aí é preciso se perguntar se a zona do euro tem realmente intenção em manter os empregos, em manter os trabalhadores empregados e assim por diante. Porque se os Estados Unidos praticam a política do vamos colocar dinheiro na mão de um possível empregado, a zona do euro não tem feito isso. Tem sim ajudado ONGs, tem ajudado entidades de direitos humanos, mas não diretamente o desempregado. A diferença é que nos Estados Unidos Donald Trump coloca o dinheiro diretamente na carteira do desempregado e não nos cofres de ONGs assistencialistas. E isso tem feito a diferença, claro, porque bem sabemos, quanto mais intermediário entre o benefício do governo e o beneficiado, mais o dinheiro é desviado, menos acaba lá na última ponta, que é do desempregado. Um exemplo um exemplo simples de economia. Donald Trump pode ser criticado, sim, em relação à geopolítica, mas em termos de economia, não. Outro detalhe de que a economia norte-americana consegue se manter, apesar dos pesares, são, por exemplo, esses gráficos. Esse gráfico em específico que vocês estão vendo. Esse é um gráfico das ações da Standard Poor's 500, uma bolsa das 500 maiores empresas norte-americanas. Esses papéis são negociados aqui no Brasil pela Ibovespa, mas aqui vocês veem, por exemplo, a última semana, principalmente, como essa bolsa tem crescido. E é claro que isso aí reflete também a ação do governo na economia. Certamente, segunda-feira, iniciará com a S&P 500 ainda em crescimento, o que pode também nos favorecer aqui. Bem, por enquanto é isso, meus amigos. Essa boa notícia é só para termos um gostinho, um bom gostinho nesse domingo, porque se as coisas não estão boas, devemos lembrar que poderiam estar pior. Imagine, por exemplo, a economia americana hoje na mão de um Obama ou de um Joe Biden, por exemplo. As coisas podiam estar pior. E se as coisas vão mal nos Estados Unidos, certamente vão mal em todo o mundo e por aqui também. Então é possível que a economia reaja também aqui por conta disso, já que o mercado é sensível. É isso aí, meus amigos. Tenham um bom domingo e vamos esperar, quem sabe, não digo dias muito melhores, mas um certo refresco nas próximas semanas, pelo menos em relação na economia. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Lembrem, nós estamos todos os dias no canal Brasil Agora, de segunda a sexta, no canal Brasil Agora. Você nos encontra neste link que eu deixo aqui embaixo na descrição. Dividimos a bancada com Dona Lucimar Neiver todos os dias, de segunda a sexta. Brasil Agora. Prestigie o canal. Até depois.